Poder assentar. Ele está no controle. Ele está sempre no controle. Ele está no controle. Durante a semana, nós instigamos vocês sobre um tema que faz parte do nosso dia a dia. Tema que não quer nos deixar. Fala sobre paixão. E a pergunta era: por quem você está apaixonado? Primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 19. Nós temos um texto que talvez nos dê o encaminhamento, pelo menos, de não responder essa pergunta de por quem eu estou apaixonado, mas por quem eu devo estar apaixonado. Qual é aquele que tem todas as razões pelas quais eu devo me apaixonar por ele? Está escrito assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Tudo o que nós estamos fazendo aqui é respondendo ou correspondendo a algo que ele já fez por mim e por você. Hoje, o mundo católico celebra, ou pelo menos lembra, não celebra, mas lembra, a morte de Cristo. Hoje, o que está sendo trabalhado no mundo católico é a paixão de Cristo. Hoje se lembra da morte dele na cruz. E eu passei o dia todo pensando sobre isso, sobre aquele dia, se é que você pode imaginar comigo, aquele dia cruel, em que o céu escureceu, em que Jesus Cristo, ele na cruz, deu o seu último suspiro. Naquele dia, os seus seguidores, muitos já estavam escondidos e afogaram-se em suas tristezas. Naquele dia, Maria perdeu o filho. Os discípulos perderam um mestre. E a multidão que andava acompanhando com Jesus, desesperada, em busca de um socorro, fugiu desesperada. Aquele dia, o céu escureceu, o dia virou noite, os túmulos deram muitos dos seus mortos, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E Jesus passou pela morte e pelo inferno para nos curar. E aí vem uma pergunta: o amor de Jesus será suficientemente forte para consertar esse mundo devastado, esse mundo dilacerado? Porque nem mesmo a morte conseguiu segurar o plano de Deus. O que há em Jesus que transforma todos os que o encontram e que nos torna dignos de sermos ouvidos quando falamos dele? O seu intenso amor. Tudo se resume a amor. Ele nos amou. Só que o amor de Jesus por mim e por você não foi qualquer amor. Não é esse amor que as pessoas conseguem compreender como natural. O amor de Cristo foi um amor sacrificial, um amor renúncia, um amor sofrimento, um amor de dor. Eu estava comentando com Clary hoje à tarde, preparando esse texto, e dizendo: eu não consigo. Preparando o texto e chorando, porque o meu amado passou por muita dor e por muito sofrimento. Lá em Mateus capítulo 26, versículos de 26 a 28, ele fez uma última ceia com os seus apóstolos. E ele disse assim, o texto diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão
e abençoando o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para perdão dos pecados. O fato é que naquela última ceia, Jesus já antecipava o que viria, o que ele iria passar. E ele compara então com o corpo dilacerado, com o sangue derramado. Dali, ele vai para o Getsêmani. No Getsêmani, ele passa por uma grande angústia. Ele passa por uma grande dor. Diz o escritor desse texto, Mateus 26 e 37, que ele começou a se angustiar muito. E em seguida Mateus diz assim: as lágrimas que saíam do olho dele eram lágrimas de sangue. Esse é um fenômeno físico, químico, biológico, que é possível acontecer quando a dor é tão tremenda que ao invés de sair líquido dos canais lacrimais, sai sangue. E a dor de Jesus, a angústia de Jesus, naquele lugar, que era o lugar onde se amassava o azeite, ali ele sentiu o peso dos nossos pecados. A dor que estava em Jesus Cristo foi a dor que cada um de nós deveríamos sentir. Era a dor que cada um de nós deveríamos ter passado. Ele está cheio de angústia, a sua alma está cheia de tristeza. Jesus ali é humano e ele sente medo. Ele sente medo. E mais adiante, além dessa dor, dessa angústia, ele é abandonado por todos os amigos. Absolutamente todos os seus amigos o abandonaram. Até os mais próximos. Até Tiago, até João, até Pedro, que há pouco tempo dizia: eu jamais vou te abandonar, tinha abandonado Jesus. Ele sentiu a dor da solidão, a dor do abandono. Talvez você já tenha se sentido abandonado em algum momento da sua vida, mas a dor do abandono para o Mestre amado é incomparável. Seus amigos o abandonaram. E mais, ele foi humilhado. Ele foi humilhado moralmente e fisicamente. Mateus 26, 67 e 68 diz que cuspiram. Mateus 26, 67. Cuspiram no rosto dele. Davam murros nele e os bofeteavam. E diziam: profetiza-nos, Cristo, quem foi que te bateu? Ali Jesus é um prisioneiro e começa a sofrer uma grande humilhação por um bandido, por um salteador. Ao invés dele, escolheram Barrabás. E ainda dizem que a voz do povo é a voz de Deus, né? Preferiram escolher um bandido. A grande questão é que ainda hoje nós continuamos escolhendo Barrabás. Nós continuamos a preterir Jesus. Dia após dia nós o trocamos por coisas dessa vida, por distrações dessa vida. Dia após dia, nós o negamos por prazeres, por satisfações da nossa carne. Por qualquer bobagem a gente o troca, por qualquer ofensa, por qualquer mágoa, por qualquer coisa que fazem conosco, nós o abandonamos. Mas ele foi trocado, ele foi preterido por um salteador. E vai mais além.
Mateus 27 e 26. Depois que soltam Barrabás, mandam açoitar Jesus. Você está achando que esse açoite é um açoite de cinto? Esse é o chamado açoite romano. Ela é um chicote que tinha um lugar para se pegar de madeira, muitas correias de couro e na ponta ferro ou osso. Ficavam dois soldados, um de um lado, outro de outro, nas costas, lapeando Jesus. Você pode imaginar a dor que ele sofreu. Os cortes eram profundos, o sangue jorrava das suas costas. Mas vai mais além, ele é escarnecido. Mateus 27, 28, de 28 a 30. Arrancaram a roupa do mestre, cobriram com a capa de escarlate, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, na sua mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. Jesus é humilhado, é escarnecido. O sangue jorra da sua testa, porque é um lugar onde tem muitos vasos sanguíneos, e aqueles espinhos fizeram o sangue jorrar na sua testa. Depois de toda aquela dor, ele ainda é obrigado a carregar a sua cruz. Colocam a cruz nas costas de Jesus. E aí me chama a atenção um detalhe. Jesus nunca teve nada. Nunca teve nada. O ventre que ele ocupou, a estalagem onde ele nasceu, a manjedoura onde ele foi acalentado, os barcos em que ele navegou, os animais aonde ele viajou, o lugar onde ele celebrou a última ceia, o sepulcro onde foi colocado, tudo era emprestado. Até a cruz que ele carregou, não era para ele. Era minha e era sua. E ali ele caiu, porque ele estava fraco e abatido. Aparece Simão para ajudar a carregá-lo. Mas o sofrimento só estava começando, porque ele vai para a cruz. Jesus é crucificado. Mateus 27, 35. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é o rei dos judeus. E foram crucificados com eles 2 salteadores, uma à direita e outra à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, sacudindo a cabeça, meneando a cabeça, e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas, os anciões, os fariseus, escarnecendo, dizendo: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desce agora da cruz e creremos nele. E ali Jesus passa pela última tentação, porque ele foi tentado ali novamente, tentado a descer da cruz. Ele foi tentado pelos que passavam, pelos sacerdotes, pelos soldados, pelo malfeitor ao seu lado. Ele foi tentado. Mas a grande questão é que Jesus Cristo poderia a qualquer segundo se livrar de tudo aquilo. Ele tinha o poder nas suas mãos. Ele tinha autoridade nas suas mãos. Se ele quisesse, naquele segundo, tudo acabaria. Porque ele é o Criador do universo. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores,
autoridade sobre anjos, sobre exércitos. Ele fez aquilo ali, e ele passou por aquilo, simplesmente porque ele quis. Ninguém o forçou. Quando Pilatos o foi julgar, não encontrou nele pecado algum. Não encontrou nele erro algum. Ele simplesmente foi um justo que pagou o preço. Mas a pior dor de todas estava por vir. Está em Mateus 27:46. Aquilo ali foi o ápice do sofrimento de Jesus. E perto da hora nona, que significa 3 horas da tarde, exclamou Jesus em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que significa: Deus meu, por que me desamparaste? A grande questão é que toda a dor física, toda a dor moral, todo o sofrimento, tudo que ele passou, não se compara ao abandono do Pai naquela cruz. Não se compara ao abandono que ele experimentou ali na cruz. Isaías 49:15. Nós já estudamos esse texto aqui em uma oficina anterior e foi cantado aqui por Ian em um louvor. Isaías 49:15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Esse texto significa que Deus não abandona ninguém. Mas ele abandonou Jesus na cruz. Foi o único homem a ser desamparado por Deus. Foi justamente o Filho de Deus. Mateus 27:50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Jesus morre. E João relata: tetelestai, está consumado. Tudo foi pago. Era para mim todo aquele sofrimento, toda aquela dor era para mim, todo aquele abandono, todo aquele sangue jorrado, todos os espancamentos, todos os escárnios, tudo aquilo era para você e para mim, era para todos nós. Mas Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Mesmo sendo eu, mesmo sendo nós, quem nós somos, Ele nos amou primeiro. E Ele se permitiu passar por todo aquele sofrimento, para que eu pudesse estar aqui, sentado nesse templo, adorando a Ele, glorificando o nome dEle. Mas eu tenho algo para dizer a você, é que a história não acabou ali, porque Ele ressuscitou. Você pode adorar o Senhor nessa noite. Ele não ficou no túmulo. O túmulo está vazio. Ele ressuscitou ao 3º dia. E é por isso que nós estamos aqui nesse lugar. É porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou. E Paulo diz assim em 1 Coríntios 15, de 14 a 17. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a minha pregação, e também vã a vossa fé. Porque assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo. Ele ressuscitou. Ele não ficou preso pela morte. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele arrancou a chave da morte, arrancou a chave do inferno e conquistou o direito de
te deu esse direito de estarmos aqui nessa noite. Todo crente morre com Cristo na cruz. Todo crente morre com Cristo na cruz. Mas todo crente ressuscita com Ele para a glória e salvação eterna. E é por isso que você está aqui nessa noite. Você está entendendo? Existe alguém que te ama a esse nível, a esse ponto, a essa circunstância, que não mede esforços por você. A grande questão é, e aí? Diante de tudo isso, o que é que nos resta? Diante de todo esse sofrimento, de todo esse amor voluntário, de alguém que se entrega da forma como se entregou, simplesmente porque quis. Você não tem nada para dar para Ele. Eu não tenho nada para oferecer para Ele. Você não tem nada. Ele é pleno, absoluto, soberano, completo. Ele é Deus. Você não tem nada para você oferecer para Ele. Mas Ele simplesmente te ama, te acolhe, te abraça, te recebe. Então, meu amigo, só nos resta um caminho: retornar esse amor com a intensidade que eu puder, da maneira que eu conseguir, da forma que eu encontrar. Eu tenho que pegar a minha vida e entregar a Ele. Está entendendo por que eu estou aqui nessa noite? É porque eu preciso responder a esse amor. Daquilo que eu posso, da maneira que eu posso, da maneira que eu posso, da forma que eu encontrar. E vai ser pouco. Tudo se resume a uma questão de amor. Você precisa entender que essa relação com Cristo, essa relação com Deus, se resume à paixão. Você precisa estar apaixonado por Ele, de tal forma que você seja capaz de entregar todos os teus desejos a Ele, todos os teus planos para Ele. Você tem uma causa maior para entregar a sua vida. Você não veio a esse mundo por acaso. Eu já disse isso semana passada e eu repito: você tem algo maior a realizar do que simplesmente viver uma vida de animal. Acordar e cumprir uma rotina de sensações e de prazeres. Você foi feito com um propósito maior. Deus te criou com um objetivo maior. Porque Ele morreu na cruz para provar isso para você. Você tem algo maior a realizar. Ele não te fez por acaso. E a sua morte é a prova de que você tem valor para Ele, de que você importa para Ele. Então pega tudo que você tem, tudo que você é, e entregue a Ele. Dedique a sua vida para Ele. Diga assim: Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu quero te entregar por amor. Não é que você vai abrir a porta do céu. Não, a porta do céu já está aberta. Foi na cruz. Você só precisa crer. Crer como? Se entregando a Ele em amor, retornando isso em amor, retornando a sua vida em oferta de gratidão. Mas eu creio, pastor. Crê. Realmente você crê? Você crê traindo, abandonando, trocando Ele por qualquer coisa? Nem para pensar nele quando você acorda, nem na hora do almoço, nem à tarde, nem à noite. Você não tem tempo para Ele. Você não tem tempo para conversar com Ele, para conhecê-lo através da sua palavra. E você diz que o ama? Ama como? De que maneira você ama? Se você não tem tempo para Ele. Se tem tantas coisas na tua vida que são mais importantes do que Ele. Que tipo de amor é esse? Você ama da boca para fora? Ele te amou com o sangue dele. Ele te amou com o corpo dele. Ele te amou com o sofrimento. Ele te amou indo à cruz. Ele provou. Dá para você entender agora quando João fala? Porque Ele prova, Deus prova o amor dele por você.
Deus prova na cruz. Prove o seu amor por Ele agora. Aceite esse desafio. Se Ele foi à cruz como prova de amor, prove que você o ama. Se entregue a Ele. E tem mais. Ele foi para a cruz e Ele quer que você o aceite. Não é para ir para a cruz, é para desfrutar do melhor. Dá para entender a diferença? Enquanto Ele vai para a cruz, você vai para o melhor. Em todos os níveis, o melhor no espírito, o melhor nas emoções, o melhor no teu corpo físico, o melhor no teu dia a dia. Ele só quer que você se entregue a Ele, se doe a Ele, e Ele vai fazer o contrário do que Ele fez. Ele sofreu e Ele vai te dar bênção sobre bênçãos. Então ame, faça a prova dele, o ame, se entregue a Ele. Com o corpo, com a alma e com o espírito. Tudo que você fizer, se você o ama, faça para a glória dele. Confia nele. Se jogue nos braços dele. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus nessa noite? Vamos dobrar os nossos joelhos. Vamos dobrar os nossos joelhos. Vamos dobrar os nossos joelhos.